Olá pessoal, eu sou a Valéria e eu darei agora para vocês o prepara da disciplina Estatística e Probabilidade. Bom, primeiramente eu vou apresentar para vocês o conteúdo que eu vou abordar com vocês aqui durante a aula para que vocês se preparem para a prova, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou apresentar para vocês os conceitos básicos da disciplina, né, que é a estatística, que é essa ciência. Depois eu vou apresentar para vocês como que vocês organizam os dados numa distribuição de frequência. Uma distribuição de frequência nada mais é que uma tabela, tá? Depois apresentar para vocês a distribuição de frequências para dados agrupados em classes, as medidas de posição, as medidas de separatrizes e as medidas de assimetria. Então, ao longo da aula, eu vou abordar com vocês esses conteúdos expostos aqui, ok? Então, primeiramente, os conceitos básicos, né? Os conceitos básicos da ciência que é a estatística. Então, para se fazer estatística, a gente precisa necessariamente do que em mãos? De dados. Então, qual que é uma estrutura natural, intuitiva, para que a gente consiga desenvolver um estudo estatístico? É uma estrutura que a gente chama de DECOVA. Primeiro, defina, porque DECOVA, né? São as primeiras letras aqui dessas palavras. Então, o que essa estrutura nos diz? Defina claramente o que você quer estudar. Defina o experimento que você quer realizar, depende da sua área de atuação. Você pode fazer uma pesquisa de mercado, você vai realizar um experimento, por exemplo, num laboratório. Com a definição do que você quer entender, que é esse problema, a gente define objetivos. E aí a coleta dos dados, que é o segundo passo, necessariamente esses dados, eles vêm com o objetivo do quê? De compreender esse problema que você definiu nesse primeiro passo. Então, cada um desses passos aqui, há uma dependência. O final, a parte final, que é a análise e a interpretação dos dados que foram coletados, qual é o objetivo aqui? Que a gente compreenda, que a gente tome decisões a partir daquele problema que foi definido no primeiro passo. Então, essa estrutura, ela é muito intuitiva. Defina algo que você tem interesse em compreender melhor. Um experimento, uma pesquisa. Defina quais são os objetivos. Segundo passo, aí vem a coleta desses dados, tá? De maneira a entender o que você definiu nesse primeiro passo. Com um conjunto de dados em mãos, que a gente diz que é o conjunto de dados brutos, que é muito fácil a gente tentar visualizar através de uma planilha eletrônica, formada por linhas e colunas, e ali vai ter seu banco de dados. Com esses dados coletados, para que a gente compreenda essas informações, a gente faz o quê? Organiza esses dados. E normalmente a gente apresenta esses dados em tabelas, que são as distribuições de frequências, ou através da análise gráfica, tá? Gráficos e tabelas informam a mesma coisa, a visualização que é diferente, ok? E a partir da organização desses dados, através de tabelas, a partir da visualização desses dados através de gráficos, com essas informações agora organizadas, a gente vai analisar, interpretar esses dados que foram coletados com qual objetivo final? Uma tomada de decisão lá na frente, ok? Então, essa é a estrutura básica necessária para que a gente desenvolva uma análise de dados, que a gente aplique ferramentas dessa ciência que é a estatística, tá? Então, vem a pergunta natural. Foi definido um problema que você tem interesse em se aprofundar, em estudar. Vamos coletar os dados, que é o segundo passo. De onde vem? Quais são as fontes para levantamento desses dados? Então, aí vem agora os conceitos básicos iniciais da estatística. População e amostra. Então, qual é o conceito de população? População é o conjunto formado por todos os elementos que têm a característica ou as características que você tem interesse em estudar, tá bom? Então, população é o todo. Por que ali está conjunto formado por todos os elementos? Não necessariamente população está vinculada somente a humanos, tá? Por exemplo, uma população é de uma cidade, determinado estado. População pode ser
a quantidade de peças produzidas no último trimestre por uma empresa, pode ser a quantidade de vendas no último mês, pode ser determinado tipo de rebanho, determinado tipo de pacientes que tem uma doença. Então, população, por isso que ali está todos os elementos que têm a característica que você tem interesse, que você definiu lá no primeiro passo, o que você quer entender, o que você quer compreender. É muito comum essa população ser grande, e aí a gente não tem acesso a toda essa população, que a gente diz que é a população-alvo. Então, o que a gente faz em estatística? A gente faz levantamentos de dados a partir de um conjunto menor, que é chamado de amostra. Então, uma amostra é uma parte dessa população-alvo que a gente tem acesso para conduzir o estudo, ok? Só fazendo um parênteses aqui, a gente não vai entrar nisso nessa aula, mas quando a gente trabalha com amostra, há técnicas para que a gente colha essa amostra de maneira que ela represente esse todo. Só tem sentido a gente conduzir um estudo quando a gente confia nesses dados amostrais que foram coletados. Então, a amostra tem que ser representativa desse todo, ok? Então, há técnicas de amostragens na estatística, que são as probabilísticas e as não probabilísticas. Mas o que vocês têm que entender e que ficar muito claro para vocês há maneiras de colher essa amostra, que é essa partezinha desse todo, de maneira que essa parte tão menor represente essa população-alvo. Ok? Para que aí você consiga publicar, confiar nesses dados que foram obtidos através da amostra. Bom, aqui é só um exemplo mais concreto para que vocês não fiquem tão abstrato, população, amostra. Então, essa pesquisa ela foi publicada e eu tirei de um site que foram 2 empresas de pesquisa que conduziram um estudo. Com qual objetivo? Lembra, defina o que você quer estudar. A experiência de compra no e-commerce. Então, aqui está. O objetivo dessa pesquisa foi entender como os consumidores pesquisam e compram produtos online. Quais os principais problemas que já tiveram, como se relacionam online com suas marcas preferidas e como avaliam a sua experiência de compra online de uma forma geral. Então, pronto. Foi definido o que se tem interesse aqui nessa pesquisa e quais são os objetivos. E com isso, como foi conduzida essa pesquisa? Então, agora eu vou vir desse lado aqui, ó. Participaram da pesquisa 2.272 internautas que fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 12 meses. Então, aqui a população-alvo eram todos os brasileiros aqui que fizeram compra pelo menos uma vez online nos últimos 12 meses. A pesquisa não foi realizada com esse todo. Foi retirada uma amostra de 2.272 internautas. E aí foi conduzida a pesquisa, tá bom? A amostra da pesquisa respeitou as proporções de gênero, idade, faixa de renda e distribuição geográfica dos internautas brasileiros. Então aqui é um tipo de uma característica de amostra que não está especificada aí, mas é estratificada de acordo com essas características, ok? E a margem de erro da pesquisa foi de 2 pontos percentuais, o intervalo de confiança de 95%. Essas informações técnicas, margem de erro e nível de confiança na pesquisa, elas são normalmente, frequentemente, elas são definidas antes, tanto a margem de erro e o nível de confiança. Porque é a partir dessas 2 informações que a gente calcula o tamanho da amostra para realizar a pesquisa. Tá? Então, aqui o meu objetivo era, através de um exemplo concreto, foi feita uma pesquisa com um objetivo bem claro, a partir de dados amostrais, eles conduziram essa pesquisa. E se chegou aqui alguns insights. Então, através da análise desses dados que foram coletados, quais foram alguns dos insights, né, que as pessoas que realizaram essa pesquisa chegou? 53% realizaram mais compras por dispositivos mobile do que por computador. 28% fazem pesquisas em mais de 5 canais diferentes antes de fechar a compra. 76% desistem da compra quando o frete é muito alto. 60% não tiveram nenhum problema nas suas compras nos últimos 12 meses.
47% dão notas 9 e 10 para suas experiências de compra online. Ou seja, aqui esse resultado já é a parte final daquela estrutura DECOVA, análise e interpretação dos dados que foram obtidos. E através desses índices, desses percentuais, ajuda a empresa, esses percentuais, a tomar o quê? Decisões. O que a gente vai fazer a partir dessas informações aqui, desses insights que foram obtidos? Então, cabe à estatística fazer isso. Analisar dados para tomadas de decisões lá na frente, ok? Então, sabemos que o levantamento de dados vai ser feito através de uma população, que é a população-alvo, ou através da amostra. Frequentemente, os estudos são feitos através dessa parte menor representativa da população, que é a amostra. Bom, aí vem a segunda pergunta natural. Definir o tamanho da minha amostra. O que eu vou perguntar, o que eu vou colher de cada uma dessas unidades amostrais? O que você vai colher, o que você vai perguntar, está relacionado com o objetivo da sua pesquisa, tá bom? Então, cada uma das características de interesse nessa unidade experimental aí, amostral, é chamado do quê? Variável em estatística. Então, variável é a característica de interesse no seu estudo. Um estudo pode ter só uma variável de interesse ou diversas variáveis de interesse, tá bom? A resposta dessas variáveis geram o quê? Dados, que são os dados que a gente vai analisar e interpretar. Então, aí vem agora outro conceito. Dado que foi definido uma ou diversas variáveis no seu estudo. Variável é a característica de interesse. Esses dados gerados por essas variáveis, ou eles vão ser numéricos ou categóricos. Então, é isso que classifica uma variável como qualitativa ou quantitativa. Então, intuitivamente, variáveis quantitativas são variáveis numéricas. Variáveis qualitativas são variáveis categóricas. Aí existe uma subdivisão. As quantitativas, que são numéricas, elas podem ser discretas ou contínuas. Para facilitar, associem valores discretos, valores inteiros. Por exemplo, número de filhos vai gerar como dado algo numérico. Então, é fato que ela é quantitativa. Então, o que pode ter no registro dessas informações? 0, 1, 2, 3, 10 filhos. Então, só pode assumir valores inteiros. Então, número de filhos, número de dependentes, número de faltas ao trabalho por motivo de saúde, por exemplo, são variáveis quantitativas discretas. Agora, quando os números o registro desse dado pode assumir um valor decimal, elas vão ser classificadas como quantitativas contínuas. Por exemplo, peso, altura, diâmetro de uma peça produzida. Variáveis provenientes de mensurações, elas assumem valores que são decimais. Então, elas são classificadas como variáveis quantitativas contínuas. E agora as qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. Então, exclui, é por exclusão. Uma variável categórica ordinal é quando as categorias de respostas assumem uma ordem natural de intensidade. Por exemplo, tamanho de uma embalagem, tamanho de uma embalagem pequena, média e grande. Não há uma ordenação natural de um menor tamanho para um maior. Grau de instrução. Por exemplo, analfabeto, primeiro grau, segundo grau, superior, pós-graduado. Existe uma ordenação natural aí, de um nível de instrução da pessoa, de um menor para um maior, tá? Classe social. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Então, quando há uma ordenação natural de intensidade, ela é classificada como uma qualitativa, porque ela é categórica, ela não é numérica. Ordinal. Agora, quando não existe ordem, ela vai ser necessariamente classificada como uma qualitativa nominal. Por exemplo, área de atuação de um profissional.
vendedor, professor, médico, profissional liberal, metalúrgico. Aqui não há uma ordem, tá? O nome da área de atuação do profissional. Ela é uma qualitativa nominal, ok? Vocês podem se questionar por que isso, né, é importante saber se uma variável qualitativa, a natureza dela é qualitativa ou quantitativa. Porque são essas variáveis que vão gerar os dados. E quando os dados são categóricos, normalmente cabe à estatística organizar esses dados em tabelas, apresentar em gráficos e obter porcentagens. Agora, quando a variável for quantitativa, além de construir tabelas, além de apresentar em gráficos, a gente pode calcular medidas descritivas. Por isso que é bom o entendimento de vocês, de variáveis qualitativas e quantitativas. Com um conjunto de dados, para onde eu vou, o que eu posso fazer, tá? Bom, então aqui só para de novo, vocês visualizarem. Por exemplo, foi realizado um estudo e foi definido quantas variáveis? Aqui nesse meu exemplo, 5. Estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário e idade. As respostas dessas variáveis vão gerar os dados que vão ser analisados, certo? Então, são 5 variáveis. Vocês concordam que as duas primeiras, estado civil e grau de instrução, são variáveis qualitativas. Não geram como resposta um número. Estado civil, aqui eu só coloquei para efeito didático solteiro e casado. Evidentemente, há mais categorias. Mas estado civil é uma variável qualitativa, categórica. Ela é uma variável qualitativa nominal. Não há intensidade aí entre as categorias. Agora, grau de instrução também é uma variável qualitativa. Só que ela é uma variável qualitativa ordinal. Aqui há uma intensidade de um menor nível de instrução de uma pessoa para um maior. Agora, as 3 últimas variáveis são variáveis visualmente numéricas, porque geram como resposta um número. Então, número de filhos e idade ali são variáveis quantitativas discretas. Ali só está assumindo valores inteiros. Enquanto salário, ali assume valor decimal, salário em salários mínimos. É uma variável quantitativa contínua. Idade pode ser, de acordo com a pesquisa, contínua também. Aí teria que analisar o banco de dados, tá bom? A natureza, idade, é nosso tempo de vida. A natureza dela é contínua. Ali os dados foram discretizados, só aparecem valores inteiros. Mas pode acontecer num banco de dados dessa variável idade estar com valores decimais. E aí ela é classificada como uma quantitativa contínua, tá? Bom, então agora a gente colheu informações, então pronto, foi definido. De novo, às vezes eu retorno para vocês verificarem bem que há uma ordem natural para se fazer. Defina o problema, colete os dados através das variáveis que foram definidas. Com os dados coletados, agora isso forma, a gente vai ter o que em mãos? Um banco de dados, formado por linhas e colunas com valores ali espalhados. Para que a gente compreenda o que esses dados estão nos dizendo, nos informando, entre aspas, a gente tem que fazer uma organização deles. Então, a primeira coisa que a gente faz em estatística é organizar os dados em tabelas, que são distribuições de frequências. Então, organize os dados numa distribuição de frequência. Em outras palavras, organize os dados numa tabela. Uma tabela, que é uma distribuição de frequência, contém 3 colunas. O nome da variável na primeira coluna, com as suas respostas, a frequência na segunda e a frequência em porcentagem na terceira. E aí a gente finaliza aqui com a linha do total. A soma das frequências vai dar o número total de observações, que pode ser o tamanho da população, se o estudo foi feito através de dados populacionais, ou vai ser o tamanho da amostra, tá? Então, a gente vai seguir essa estrutura para construir uma distribuição de frequência. Então, vamos lá, para que a gente pratique. Um gerente de sistemas encarregado por uma rede de comunicações da empresa acompanha o número de falhas no servidor de rede que ocorre em um determinado dia.
Os dados referentes ao número de falhas por dia, num período de 2 semanas, estão a seguir. Então, de acordo com esse enunciado, quais são as informações fundamentais no enunciado? A gente não vai fazer cálculo nenhum ainda. Identifique o que está sendo estudado. Qual é a variável que foi definida nesse problema? O que se tem interesse em estudar? Então, variável é a característica de interesse no seu estudo. Aqui, eles têm interesse em saber o número de falhas no servidor de rede. Então, esses dados são referentes ao número de falhas diárias no servidor de rede da empresa. Então, pronto, essa é a variável de interesse. Classifique essa variável agora. A gente acabou de ver que as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Bom, esse conjunto de dados é formado por número de falhas. Então, ela é uma variável quantitativa. E ela é uma variável quantitativa discreta. Porque aqui ou ele apresentou falha e registra uma falha, 2 falhas, 3 falhas. Não há como registrar 0,3 falhas, certo? Então, ela é uma variável quantitativa discreta. Agora, vamos organizar esses dados. Então, indicar e classificar, já indiquei e classifiquei com vocês, tá? Número de falhas diárias no servidor de rede, variável quantitativa discreta. Agora, a gente vai organizar esses dados. Os dados são esses daqui, para a gente não ter que ficar voltando no slide. Quando a gente registra informações, os números aparecem de maneira aleatória. Para facilitar a contagem, evidentemente, quando o conjunto de dados for pequeno, você vai fazer na mão, você pode ordenar para facilitar a contagem. E aí você forma um rol. O que é em estatística um rol? É um conjunto de dados ordenados. Só isso. Coloca os dados em ordem. Com a repetição? Sim, com a repetição. Então, agora a gente vai organizar os dados numa distribuição de frequência. Então, quais são as colunas? A variável em estudo, que é o número de falhas, a frequência, que é quantas vezes cada resposta aparece no conjunto de dados, e a frequência em porcentagem, que vem da regra de 3. Sempre que a variável for numérica, coloquem os dados em ordem crescente, tá bom? Sempre que a variável for numérica. Então, o 0 aparece 2 vezes. O 1 aparece uma vez nesse conjunto de dados. Então, 1. 2 falhas acontece 2 vezes. 3 falhas acontece, aqui como resposta, 5 vezes. O 4 aparece uma vez, o 6 uma vez, o 7 uma vez e o 26 uma vez. Isso é distribuir os dados numa distribuição de frequência. A soma da frequência, ela sempre vai dar ou o tamanho da amostra, que é o Nzinho, ou o tamanho da população, tá? Então, se seu conjunto de dados brutos, que são os dados espalhados, tiver 50 elementos, a soma da frequência na tabela tem que dar 50, tá? Bom, a gente sabe aqui pela tabela que em 5 dias dos 14 analisados, em 5 dias, houve 3 falhas no servidor de rede. Isso corresponde a quantos por cento? Então, para achar a frequência relativa em porcentagem, basta pegar a frequência, dividir pelo total e multiplicar por 100, tá? Então, 2 aqui, dividido por 14, vezes 100. E assim por diante. Vocês vão fazer o mesmo procedimento em cada uma das linhas da tabela. Normalmente, a gente usa 2 casas decimais, tá? Usando a regra do arredondamento. A soma da frequência em porcentagem, ela tem que dar naturalmente 100%. Mesmo usando a regra do arredondamento corretamente, às vezes acontece de dar 99,99 ou 100,01. É comum, é por causa do arredondamento, tá? Agora, se der 100,05, aí já teve algum erro mais grotesco no arredondamento, ok? 99,99, 100 e 100,01 são as respostas dessa soma que são mais frequentes de acontecer, tudo bem? Então, isso é uma distribuição de frequência.
A estrutura de uma distribuição de frequência é a mesma para variáveis qualitativas e quantitativas. Então, com relação ao estado civil daquele meu exemplo, vocês colocam aqui estado civil, aí apareceu só naquele exemplo solteiro e casado. Vocês só vão colocar solteiro e casado e contar quantas vezes apareceu a palavra solteiro, quantas vezes apareceu a palavra casado. A estrutura é a mesma, tudo bem? O que mais pode ser explorado numa distribuição de frequência? Perguntas comuns. Percentual de dias com pelo menos 5 falhas, ou no máximo 3 falhas. Então é muito comum se explorar pelo menos e no máximo. Então, pelo menos, vamos lá, pelo menos 5. Pelo menos é no mínimo. Pelo menos 5 falhas. São os dias que tiveram 5 falhas ou mais de 5. Então, 5 ou mais. Não aparece o 5 aqui, não tem problema. A gente conta o 6, o 7 aqui e o 26. Soma essa porcentagem mais essa, que foi o que eu coloquei aqui, tá? Então, em 21,42% dos dias, aconteceu pelo menos 5 falhas. Pelo menos é no mínimo. Agora, no máximo, 3 falhas. Em outras palavras, até 3 falhas. Então, até 3 falhas, a gente vem até aqui. Então, a gente soma o zero? Sim, o zero é resposta de variável. Então, vocês vão somar essa porcentagem, mais essa, mais essa, mais essa. E aí, a gente obtém o percentual de, no máximo, 3 falhas. Tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente explora numa distribuição de frequência. Os percentuais, a variável que está sendo estudada, o tamanho da amostra que está na soma da frequência. Tudo bem? Aqui é só uma observação. Vocês podem ver dados apresentados em intervalos de classe. Isso é comum? Sim. Principalmente quando a variável, o conjunto de dados, foi formado por uma variável contínua. Vocês concordam que esses dados aqui tem 90 observações, tá? É só para vocês realmente visualizarem essa tabela. Com esses 90 observações, que são quantitativas contínuas, não tem como a gente construir uma tabela como a anterior, senão a tabela fica muito, muito extensa, tá? Não há muita repetição, só o corpo da tabela vai ficar com 90 linhas com frequência 1. Então não é conveniente vocês construírem uma tabela dessa maneira. Então, o que a gente faz? A gente agrupa as informações em intervalos de classe, para que a gente condense, resuma, que a tabela fique mais compacta, tá bom? Então, caso isso aconteça, então só vamos explorar aqui. A variável aqui é consumo de energia, tá? Em BTUs. Ela é uma variável quantitativa contínua. O tamanho da amostra são as 90 residências que participaram dessa pesquisa. E se tivesse uma pergunta, por exemplo, quantos intervalos? Esses dados foram agrupados em quantos intervalos de classe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui há 9 intervalos. O tamanho de cada intervalo é a amplitude do intervalo. E como que a gente obtém a amplitude? Basta fazer o valor maior aqui do intervalo menos o menor. Então, 4 menos 2, isso dá quanto de amplitude? 2. 6 menos 4, 2 de amplitude. Normalmente, a gente constrói classes de mesma amplitude, tá? A frequência relativa é obtida da mesma maneira. Pego o valor da frequência, por exemplo, aqui, 5, dividido por 90, vezes 100, usando 2 casas decimais, ok? Isso é uma distribuição de frequência com os dados agrupados em intervalos de classes. 9 classes de amplitude 2 cada uma delas. Bom, então, partindo daquele, vamos de novo, da estrutura de Cova, defina o problema, colete os dados através das variáveis que foram definidas, organizem os dados em tabelas que são distribuições de frequência. Quando as variáveis são quantitativas, a gente pode explorar esse conjunto de dados encontrando as medidas de posição central. Quais são elas?
a média, a moda e a mediana. Então, média. Média é indicado aqui pela anotação X barra. X barra significa média. Se eu perguntar para vocês como se encontra uma média, o que vocês vão falar para mim? Muito provavelmente, a gente soma os valores e divide pela quantidade de dados que tem esse conjunto. Isso mesmo. Agora, como que a gente representa isso matematicamente? É o somatório. Então, esse símbolo aqui é o símbolo do somatório, tá? Na matemática. Somar valores. Os valores a gente representa por x, porque cada conjunto de dados vai ter um valor. Então, o valor genérico aí para essa observação é x. Somatório dos x's, que são as observações, dividido por n. Normalmente o n minúsculo a gente representa para a amostra. Se fosse população seria n maiúsculo, a única diferença. Agora, se os dados estiverem em tabelas, a gente faz a soma de xi vezes fi dividido por n. Tem que dar a mesma coisa. Vocês vão ver no exemplo, tá bom? São duas maneiras diferentes de calcular a média. Então, a gente reescreve um pouco a fórmula, mas o valor final tem que ser o mesmo. Então, para vocês compreenderem, vamos agora trabalhar com o conjunto de dados do número de falhas. Vamos encontrar o número médio de falhas diárias aí no servidor de rede dessa empresa. Vocês vão me falar. Eu tenho que somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Isso mesmo. Então, vamos somar e dividir. X barra significa média. Somar os valores, os 14 valores, e dividir por 14. 1 mais 3 mais 0 mais 3 mais 26 e assim por diante. Dividido a 14 observações, porque foram 2 semanas de estudo, tá? Então, o número médio de falhas nesse servidor de rede dessa empresa, 4,5, porque a soma deu 63 dividido por 14. Então, somatório de xi, somar cada uma dessas observações e dividir por n. Agora, e se os dados estiverem tabelados? Então, por exemplo, aparece a tabela para vocês. O que vocês fazem para ajudar no cálculo? Acrescentem essa coluna auxiliar no cálculo da média. Então, vocês vão colocar uma coluna auxiliar aqui, que é xi vezes fi. Xi sempre vai ser a coluna da variável em estudo. E f vem da palavra frequência. Aí vocês vão multiplicar. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. E assim por diante. Multiplica essas duas primeiras colunas. Depois vocês vão somar esses valores, que deu 63 aqui, e dividir pelo n. O n sempre é a soma da frequência. 63 dividido por 14, 4,5. Evidentemente, deu o mesmo valor. Então, aqui eu coloquei um ao lado do outro para vocês verificarem que, quando os dados estão, que a gente diz que é o conjunto de dados brutos, que ele não foi organizado dessa maneira, ou com os dados organizados em tabelas, a informação obtida para as medidas de posição sempre vão ser as mesmas, tá? Então, se não tiver numa tabela, soma tudo e divide pela quantidade. Se os dados já estiverem tabelados, acrescente uma coluna na tabela chamada xi vezes fi. Xi são os valores da variável. A primeira coluna, fi é a frequência. Multipliquem esses valores, soma tudo e divide pela quantidade. E onde está essa quantidade? A quantidade não é a quantidade de linhas da tabela, é a soma da frequência, tá bom? Bom, moda. Moda é a resposta mais simples de se encontrar. A média só pode ser encontrada para variáveis quantitativas. Então, peraí, vamos voltar aqui. Que tem nesse quadro. A média só pode ser encontrada para variáveis quantitativas. A média é a medida de posição mais utilizada. Só que quando tiver um outlier, o que significa um outlier na estatística? É um valor muito diferente dos demais, que a gente diz que é um valor discrepante.
a média vai ser influenciada por esse número, tá? Aí ela não representa bem o conjunto de dados, apesar de ser a medida mais utilizada. Vocês estão vendo aqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o 26, vocês concordam que esse 26 aqui é um ponto de interrogação? Parece? Ele está muito maior que os demais. Então, isso estatística pode ser, esse ponto de interrogação pode ser, será que foi um erro na digitação? Ou será que realmente, naquele dia, aconteceu algo específico para dar essa quantidade de erros? Então, esse ponto de interrogação é para se investigar, porque ele vai influenciar o valor da média. Ele é um outlier. Ele vai fazer com que a média suba. E aí a média acaba não representando bem o conjunto de dados, tá? Mas, primeiramente, então, média a gente encontra para variáveis quantitativas. A média é influenciada por valores discrepantes, que são os outliers. Ponto. Moda. Moda é a resposta que aparece com a maior frequência num conjunto de dados. Então, peraí. Então, não tem fórmula. Moda é a medida mais fácil de se obter. Quando os dados estão em tabelas, fica mais gritante ainda quem é a moda. Qual é a maior frequência aqui? É o 5. Só que a moda não é 5. A moda é a resposta que está aparecendo com a frequência 5. Quem está aparecendo 5 vezes? 3. Então, a moda aqui, 3 falhas. É a resposta que aparece com a maior frequência. Quando há uma moda só, a gente diz que a distribuição é unimodal, tá? Mas pode acontecer de um conjunto de dados não ter moda. Se todo mundo aqui aparecesse 5 vezes, se todos esses números de falhas aparecessem 5 vezes, tem algum destaque? Tem alguém que está aparecendo mais vezes? Não. Então, quando as frequências são iguais, não há moda. A distribuição é amodal. Tudo bem? Pode acontecer de ter 2 modas. Se aqui, ao invés de 2, também aparecesse 5. Se, agora eu estou falando um se, uma suposição. Quem seriam as modas? 2 e 3. Aí a gente diz que a distribuição é bimodal. E pode acontecer de ter mais de 2 modas? Pode. Se ali aparecesse um outro número com frequência 5, a gente teria 3 valores para moda. Aí, mais de 2 modas, a gente diz que a distribuição é multimodal. Tá bom? Com relação à moda, a moda pode ser encontrada tanto para variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas. Tá? Por quê? Porque moda é a resposta que aparece mais. Então, numa sala, por exemplo, a gente com relação ao gênero, masculino e feminino, se numa sala há mais mulheres naquele dia em estudo, então a moda vai ser o gênero, aí a categoria feminino. Então, ela pode ser encontrada para variáveis qualitativas. E a mediana? Bom, a mediana, vamos já vir no exemplo que fica mais fácil de vocês visualizarem. O que significa mediana? Dividir os dados em 2 partes com a mesma quantidade de observações abaixo e acima dela. Então, mediana, divida os dados, quem é a observação que divide os dados em 2 partes com a mesma quantidade de elementos? É isso, tá? Então, primeiro de tudo que vocês têm que fazer para achar a mediana, ordenar os dados. Não esqueçam isso. Para encontrar a mediana, os dados devem estar ordenados. Primeira coisa que vocês vão fazer. Segunda, que vocês vão perguntar mentalmente. O meu número de observações no conjunto de dados é par ou ímpar? Se a resposta for o número de observações é par, é fato, e sempre isso vai acontecer, que a mediana vai ser uma média entre os 2 valores do meio. Sempre, sempre. Tá bom? Então, no nosso exemplo, a gente tem 14 observações. Então, o N é 14. Então, o que eu vim aqui? O que eu fiz? Eu ordenei. Isso aqui é um rol. Para achar média, não precisa ordenar. Para achar mediana, precisa. Coloca em rol, que é a sequência ordenada. Ordenei. O N vale 14.
Então é fato que a mediana vai ser a média entre os dois valores centrais. Ponto. E quem são esses valores? Então o que vocês vão sempre pensar? Pega o conjunto, se eu quero dividir o conjunto de dados ao meio, eu vou pegar o número de observações e dividir por 2. Então 14, que é o número de observações, dividido por 2, isso dá quanto? 7. Então isso quer dizer o quê? Que a mediana está entre a 7ª posição e a posição imediatamente seguinte. Quem é a posição imediatamente seguinte? A 8ª. Então vamos lá. Aqui está o x1, que é a primeira observação. x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. O que quer dizer isso? A mediana está aqui no meio desses dois números. Por isso que eu coloquei aqui, ó, x7 mais x8 dividido por 2. Soma essas, não some o 7 mais o 8. Você vai somar quem está na posição 7 com quem está na posição 8. Quem são essas respostas? O número 3. Então, vocês vão somar 3 mais 3 e dividir por 2, que aqui, evidentemente, vai dar 3. Esses dois números que ela está sempre devem ser iguais, aqui aconteceu de ser 3 e 3. Não. Poderia ser 3 e 7, 3 e 5. Não precisam ser dois números iguais, aqui como resposta. Então, recapitulando. Para n par, pegue o conjunto de observações e divida por 2. Se fosse 20, 20 dividido por 2, 10. Então, isso já direciona vocês, que estaria entre a 10ª e o seguinte, que é a 11ª. Soma quem está nessas duas posições e divida por 2. Ok? É assim que a gente acha a mediana para dados ordenados. Agora, se o n for ímpar, é a observação que está na posição n mais 1 dividido por 2. Vai ser um valor pontual, tá? E se tiver tabelado? Não for essa contagem tão explícita e fácil. Acrescentem uma coluna na tabela chamada FA, que é a frequência acumulada. FA significa frequência acumulada. Como que a gente obtém essa coluna? A gente vai somando as frequências. Então, se aqui aparece 2, 2. 2 mais 1, 3. Mais 2, 5. Mais 5, 10. Mais 1, 11. Mais 1, 12. Mais 1, 13. Mais 1, 14. Encontramos a coluna da frequência acumulada. E aí, o que a gente faz? A gente sabe que ela está entre a 7ª e a 8ª posição. Então, olha aqui, ó. Até essa linha, a gente tem 5 observações. Eu preciso da 7ª. Então, até essa linha dos 5, ela não está. Quando eu passo para a linha de baixo, eu vejo 10 observações. O que significa isso? Que aqui está desde a 6ª observação até a 10ª observação. Por que eu comecei em 6 aqui? Porque aqui termina em 5. Se na linha anterior tem 5, evidentemente na linha de baixo a gente começa na 6ª. E vai até o 10. Por que 10? Porque é o número que está aqui. A 7ª e a 8ª posição estão nesse intervalo aqui, ó. Ocupados por qual número nessa linha? Pelo número 3. Portanto, a mediana é 3 falhas, tá bom? Então, vocês podem verificar, pode aparecer na mão de vocês um exercício para achar a mediana, tanto para os dados brutos, soltos ou em tabelas, tá? Bom, agora a gente vai para os quartis, que são as medidas separatrizes. Primeiro de tudo, o segundo quartil, o Q2, é a mediana. O Q2 é a mediana. E aqui a ideia é a mesma. Achar a posição que cada quartil está no conjunto de dados. Apesar de a gente ver quartil, a gente só tem 3 quartis. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então eu vou focar aqui agora no primeiro quartil,
que é n dividido por 4. A posição do primeiro quartil é n dividido por 4. Então, quando a gente faz a divisão de n dividido por 4, a divisão de dois números na matemática ou vai dar um valor inteiro ou um valor decimal. Se der um valor decimal, sempre vocês vão arredondar para o superior, que é o que vai acontecer aqui. Então, aqui é 14 dividido por 4. Então, 14 dividido por 4 dá 3,5. Sempre que a posição assumir essa resposta da posição der um valor decimal, arredonde-o para o superior imediato. Quem é o superior imediato? O 4. Então, isso significa que o primeiro quartil está na quarta posição dos dados ordenados. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Quem é o valor que ocupa a quarta posição dos dados ordenados? 2. Então, 2 falhas. E esse procedimento vai se repetir, tanto para o Q2 quanto para o Q3. Vocês vão usar o mesmo raciocínio para achar o segundo quartil, que é a mediana, e o terceiro quartil, ok? Bom, a gente vai finalizar a aula agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem, mandem mensagens no painel de mensagens, no fórum de dúvidas, que eu estou aqui para auxiliar vocês, ok? Uma excelente prova para todos vocês. Até mais!